Aprender sobre dinossauros é emocionante e não há nada melhor do que falar sobre isso para uma pessoinha linda e muito empolgada. Para você, Duda, que ama os dinossauros, e também para todos os amantes do conhecimento. Eu apresento este vídeo que conta com relatos fascinantes sobre como viveram, sobreviveram e desapareceram. Eles estiveram por aqui há muitos e muitos anos. Foi há tanto tempo que fica até difícil compreender. 220 milhões de anos os separam do início dos dinossauros. E 65 milhões de anos nos separam de sua extinção. No tempo dos dinossauros, os seres humanos ainda nem existiam. Vamos dar uma espiada naqueles tempos? Alguns dinossauros eram maiores do que um elefante africano atual, mas não maiores do que uma baleia azul que ainda nada em nossos oceanos. Dos dinos já descobertos, somente um era maior do que a baleia azul, e seu nome é Patagotitã, descoberto na Patagônia, Argentina, a Patagônia Argentina, porque tem a Patagônia do Chile, em 2014. Mas havia também os pequenos, os médios e até insetos. Existiam aqueles que caminhavam somente com as patas traseiras, também aqueles que caminhavam com 4 patas, e ainda aqueles que voavam. Havia aqueles que comiam plantas, aqueles que comiam carne, e aqueles que comiam tanto plantas quanto carne. Os que só comem plantas são os herbívoros. Os que só comem carne, carnívoros. Os onívoros são os que comem plantas e carne. Os dinossauros não existem mais. Então, como sabemos que eles viveram por aqui? Quando um ser vivo morre, dependendo das condições do clima e da composição da terra, o esqueleto se conserva, ficam escondidos debaixo da terra. São os chamados fósseis. Um cientista especializado, o paleontólogo, ele revira a terra com muito cuidado para procurar fósseis. E assim foi que descobriram esqueletos, os ossos, dentes, garras de animais gigantescos que ficaram enterrados milhões de anos. Esses fósseis parecem mais como pedras do que partes de um animal. Certa vez, um professor de geologia inglês chamado William Booker descobriu a primeira pista da existência dos dinos. Ele encontrou um dente enorme, um enorme dente, que não pertencia a nenhum animal vivo da Terra. Ele colocou o nome de Megalosaurus ao dono do dente. Com o passar do tempo, muitos fósseis foram encontrados. Um osso aqui, um outro ali, um crânio aqui, um outro ali, uma perna aqui, outro ali, um dente aqui, outro ali. Aos poucos,
foram montando o quebra-cabeça das partes encontradas e descobriram que existiam muitas espécies diferentes de dinos. Às vezes, os paleontólogos, com muita sorte, acabam encontrando um fóssil quase completo. Na maioria das vezes, encontram apenas partes. Em 2018, havia 1.047 espécies diferentes catalogadas. Em 2016, esse número cresceu para 1.050. Tem alguns especialistas que falam em 2.500 espécies distintas. Hoje os dinossauros não existem mais. Morreram todos. O que será que aconteceu com os dinossauros? A ciência ainda está investigando, mas acredita-se que uma catástrofe natural, como um grande vulcão em erupção ou o impacto de um meteorito, tenha causado a extinção dos dinossauros. Outra possibilidade é que eles simplesmente não se adaptaram às mudanças climáticas e ambientais que ocorreram na Terra ao longo de milhões de anos. De qualquer forma, são criaturas misteriosas e fascinantes que continuam a despertar a curiosidade humana. Uma erupção vulcânica que poderia ter acabado com os dinossauros teria ocorrido há 65 milhões de anos atrás. A erupção teria provocado uma coluna de gases, de cinzas, que se elevou na atmosfera, bloqueando a maior parte da luz do Sol e causando um efeito de inverno nuclear. Isso teria feito a temperatura cair drasticamente. Isso prejudicaria a reprodução e o crescimento das plantas, afetando diretamente a cadeia alimentar do que eles iam viver. Apesar de todas as pesquisas, ainda não se sabe com certeza se foi assim ou qual seria o vulcão responsável por essa catástrofe. Que o impacto de um meteorito teria sido o responsável pela extinção dos dinossauros é a teoria mais aceita entre os cientistas. E explica diversos fatores. Um deles é a elevada concentração de ferro nas rochas no local do acontecimento. Outro pode ter sido o fato de que muitas espécies desapareceram repentinamente. Um outro é a presença de grande cratera no Golfo do México, chamada Chicxulub, que teria sido criada pelo impacto do meteorito assassino. Além desses, muitos elementos químicos são encontrados no local onde teria caído o meteorito, e são semelhantes àqueles do período anterior da Terra. É muito triste pensar que os dinossauros existiram há mais de 65 milhões de anos e que hoje não existem mais. Eles foram uma espécie fantástica, com um grande impacto na evolução da vida do planeta, mas acabaram sendo extintos por causa de um evento catastrófico. É uma pena que essas criaturas maravilhosas não estejam mais conosco. Mas é importante lembrar que a vida continua e que outras espécies vieram e ainda virão para tomar o seu lugar. Se os dinossauros não tivessem desaparecido, fico aqui imaginando qual seria o dinossaurinho de estimação da Duda.
seria um Epidechipteryx, Epidechipteryx. Oh, meu Deus, que nome difícil! Epidechipteryx.